Bom dia, amigos. Esse aqui é o meu último livro. Queria convidar você para ler ele comigo. Se você quiser adquirir o seu, no link da bio, ou então www.comungar.com, tá bom? Esse livro aqui fala de um tema que, se você ler, vai mudar tudo na concepção que você tem sobre o reino de Deus, certo? É algo impactante. Deus nunca quis um rei, mas o homem insiste em usar um modelo de liderança, de organização mundana, em vez de usar um modelo que Deus, o próprio Jesus, ensinou. E Deus ensinou também ao povo de Israel. Deus nunca quis monarquia. Deus sempre quis uma comunidade que dependesse diretamente dele. E o que ocorreu, o grande erro que ocorreu no povo de Israel, e ele escolheu uma monarquia, foi uma tragédia, né? As coisas começaram a voltar ao normal depois que o povo de Israel voltou do exílio. Olha a diferença na participação, como foi construído o templo na época monárquica, através do Estado, do rei, usando o poder, muito imposto, né, muito trabalho forçado. Agora, como foi que foi construído na época após o exílio? Foi toda a comunidade, as pessoas voluntariamente ofertavam e cada um construía uma parte que lhe cabia. Como era na época monárquica, o governo era do rei, substituindo Deus. Como foi na era pós-exílio, era através da palavra. A palavra ditava tudo na vida da comunidade. Esdras, Neemias, Zorobabel, Josué foram líderes que inspiraram o povo. Aconteceu algo semelhante no Novo Testamento. A igreja estava tudo bem, mas aí decidiram também pedir um rei. Nos concílios resolveram utilizar o modelo romano de governo. E aí tinha que ocorrer toda uma mudança na mentalidade dos cristãos. E eles fizeram exatamente o que tem nesse capítulo aqui, ó. A estratégia dos rótulos trocados. Nesse capítulo a gente desmascara a falsa autoridade. É muito comum mudar o nome, né, das coisas para destruir alguns princípios, certo? Quando a promiscuidade é chamada de empoderamento, a imoralidade é legitimada. Se a rebeldia é chamada de personalidade, a insubmissão é legalizada. Então, o que foi que fizeram? Pasmem, pessoal. Mas a palavra clero, que hoje em dia é usada por uma classe cristã, que está sobre os leigos, isso aqui nunca deveria ter existido. A palavra clero é simplesmente a herança de Deus. Se você ler 1 Pedro 5,3 e buscar uma referência grega, você vai ver a palavra clero lá dentro. Na realidade, Pedro estava dizendo que o grupo de líderes, chamado de presbítero, que eles, né, apacentavam o rebanho de Deus, eles supervisionavam, né, eles eram também os episcopos ou bispos, eles deveriam pastorear, né? Então, nesse mesmo grupo é dado o nome bispo, presbítero e pastor. E o que aconteceu?
inventaram que cada um era um cargo diferente ou um título diferente. Outra foi que a palavra clero, que refere-se ao povo de Deus, chamando ela de herança de Deus, foi dado o significado de classe superior ao laos, que é o povo de Deus, mas que é o laos é clero, né? Mas tanto clero como laos são a mesma coisa, é o povo de Deus, a herança de Deus. Teve que ocorrer essa mudança linguística para legitimar um sistema hierárquico que estava sendo construído e permeou toda a religião e está tanto no catolicismo quanto no protestantismo, nos grupos evangélicos. E aí nesse livro também a palavra, deixa eu ver aqui, a palavra obedecer, que está em Hebreus 13, 17, obedecer aos vossos guias, né? Foi trazido uma palavra, a palavra obedecer, né? Mas o termo que está lá em grego, certo? Não é obedecer, é confiar, entendeu? É como é diferente, né? E assim, pessoal, nós percebemos, daqui a parte que fala sobre os presbíteros, ó, presbítero, supervisor, que é bispo, né? A mesma coisa, e pastor, tudo é a mesma coisa, sabe? A palavra pastor é poimen, tá tudo no grego, cara. Por isso que Jesus disse, volta ao princípio. Se voltar ao princípio, a palavra que foi escrita e registrada para não ter erro futuro, pedir ajuda do Espírito Santo, a gente encontra a verdade. Bom dia, meus amigos, terminando aqui meu café para poder ir trabalhar. Fiquem com Deus.